Então, gente, tudo bem? Vamos continuar o vídeo da Revolução Francesa que a gente está fazendo na última aula, tá bom? Gente, a Assembleia dos Estados Gerais deixou claro a desigualdade política, evidente, a desigualdade política do clero, da nobreza e do povo, né? Isso ficou muito claro, do terceiro estado, isso ficou muito claro na Assembleia dos Estados Gerais. Por isso, o terceiro estado ele força a barra, declarando a Assembleia Constituinte. Por quê? Porque ele percebe que tem que haver uma lei que barre, que coloque limite da nobreza e no rei. E isso só seria possível através de uma Constituição. E quando eles fazem isso, pressionando o rei, ele decide, diante dessa ameaça, que os votos sejam, então, pela quantidade de pessoas por estado. Dessa forma, o terceiro estado, que era o mais numeroso, conseguiu assumir a maioria e decide pela Constituição. Então, essa foi essa fase primeira que está mostrando aí no slide de vocês, a Assembleia Constituinte. Depois, a gente vai... Vou passar o slide aqui. Ah, não. Antes de falar com vocês. Enquanto os ânimos estavam exaltados lá na Assembleia Constituinte, né? Lá na rua, o povo francês já estava invadindo a Bastilha, tomando a Bastilha. Esse acontecimento foi considerado um acontecimento chave para a Revolução Francesa, em que o povo toma a Bastilha, que é o símbolo do poder francês. Lá era uma espécie de prisão, onde as pessoas eram julgadas de forma totalmente arbitrária, eram presas de forma arbitrária. Então, a Bastilha era o símbolo do absolutismo francês. Portanto, a tomada da Bastilha foi conhecida como o acontecimento chave da Revolução Francesa, o símbolo da Revolução Francesa e o início, portanto, já mostrando essa fase, essa tendência revolucionária e violenta que a Revolução Francesa vai tomar daqui a pouco. A gente vai ver nos próximos slides sobre esse terceiro ponto que está mostrando para vocês aí, da monarquia constitucional. Quando chega a esse ponto da Constituição, a Revolução vai tomando ares violentos, vamos dizer assim, que é o que a gente conhece como fase do terror. Com o acontecimento da guerra da queda da Bastilha, os revolucionários começaram a se dividir em grupos, vamos dizer assim. Esses grupos se dividem entre burguesia e as camadas populares, sendo que os burgueses se dividiram entre girondinos, que era a alta burguesia, e os jacobinos, que era a média burguesia. Então, esses são os três grupos, e as camadas populares, que eram os cordeleiros. Vocês têm que entender essa divisão, porque os jacobinos vão ser responsáveis pela fase da revolução que a gente vai ver agora. Por quê? Com a tentativa, quando a revolução vai se consolidando, o rei Luís, por exemplo, tenta uma fuga. E dessa tentativa de fuga e o medo de voltar à monarquia acaba endurecendo esse processo revolucionário. E é isso que a gente vai ver agora. Gente, tá aí o slide mostrando para vocês a fase do terror. Por que terror? Porque foi uma fase aterrorizante. Foi uma fase de perseguição ao clero, à nobreza, perseguição a todos que eram opositores aos girondinos, liderados aí por Robespierre. Então, por isso é considerado uma fase de terror. A gente vai entender isso daqui a pouco, tá? Primeiro, vou passar para vocês uma imagem aqui. É um leilão. Que fonte é essa? Uma reportagem. Essa reportagem mostra o leilão de uma guilhotina. Um leilão bem caro, hein? Diga-se de passagem. Gente, como um objeto desse, uma guilhotina, vale tanto? Lembrando que guilhotina, gente, vocês estão vendo aí na imagem, é um objeto que servia para cortar a cabeça das pessoas, né? Cortar a cabeça das pessoas. Então, será que esse é um leilão de mau gosto, né? É um leilão
um leilão sem sentido? Olha aí, na sua opinião, um objeto histórico como esse, né, com valor histórico como a guilhotina, ele deve ficar no acervo de uma pessoa só ou de um museu aberto à visitação? Só que para responder essa pergunta, você tem que entender primeiro qual que é o valor de uma guilhotina, né? E por que ela está sendo leiloada na Europa. Então, fica aí e veja as cenas dos próximos capítulos. Então, gente, vou colocar a imagem aqui para vocês verem. Essa pergunta aqui eu vou fazer para vocês também daqui a pouco, tá? O que uma guilhotina pode contar sobre a história da Revolução Francesa? Ó, gente, cadê a imagem aqui? Só um minutinho. Ai, não é você que eu quero. Ai, deixa nessa aqui mesmo. Deixa eu procurar ela aqui. Gente, essa fase, ela é também uma fase de consolidação de direitos. É marcada pela Constituição de 1973, que aprova o voto masculino, uma Constituição notadamente popular, em que coloca na mão do Estado responsabilidades sociais que até então nunca tinham sido vistas na Constituição, né? Que nunca, mas a Constituição também não foi colocada em prática. O quadro aqui está mostrando para vocês a fase, porque as fases, essa fase que eu estou mostrando para vocês. Então, o início dela é marcado, como eu falei para vocês, pela aquisição de direitos, com a aprovação, principalmente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e uma monarquia agora constitucional, ou seja, o rei está submetido ao parlamento, ao legislativo, com voto censitário. E depois, na fase da Convenção Nacional, já temos voto universal, a Constituição que eu citei para vocês da França, aboliu a monarquia, proclama a república e aí começa a guilhotina. O rei Luís é executado, como eu falei para vocês, porque ele tentou fugir e tudo mais. Então ele, liderado pelo Robespierre, pelos jacobinos, é executado nessa fase de terror. Então, ao mesmo tempo que é uma fase em que a aquisição de direitos, também existe um medo muito grande de voltar à monarquia. Por isso a necessidade do terror. Então, como que é institucionalizada a fase do terror? Os jacobinos montam o que a gente conhece, está escrito ali, ó, Comitê da Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário, que tem por objetivo, como eu já falei para vocês, simplesmente aniquilar todos os opositores, né? Por isso que vai vir aqui, ó, isso que eu queria, essa é a imagem que eu queria. Então aí tá a representação do que é a guilhotina, né? Então, gente, essa fase do terror vai durar até, para vocês terem uma noção, o Robespierre, o poder acaba subindo demais a cabeça dele, né? Nessa sede de eliminar os seus opositores, ele acaba, quando acaba a fase do terror, os girondinos conseguem subir ao poder e matam o Robespierre na própria guilhotina, na qual ele guilhotinou vários inimigos do governo. Então o Robespierre ele entra no poder com essa aura de justiça, de, de igualdade, né, de uma constituição mais livre e acaba se tornando um opressor, né? E isso só acaba quando os girondinos, aquela parte mais conservadora, a alta burguesia, sobe ao poder e instaura o diretório, que era um governo de 5 pessoas. Esperei que eu vou falar disso daqui a pouco. Antes, tenta voltar aqui e responder para mim essa questão aí, olha. O que a guilhotina pode contar da história da Revolução Francesa e essa aqui também. A sua opinião sobre o fato desse objeto histórico estar na mão de uma pessoa e não de um museu aberto à visitação, tá? Então vamos voltar lá.
Então, acabou a fase do terror, ok? E com a fase do diretório, em que os girondinos tomam poder e assumem esse governo em 5 elementos, né, 5 pessoas, vai surgir uma outra pessoa que está aí à espreita, que vai tomar esse poder. Quem é essa pessoa? Ah, essa imagem aqui também é bacana, mostrando como é que era lá o julgamento que eles faziam, né? No Comitê do Terror. Aí surge esta figura, conhecida como Napoleão Bonaparte. Gente, vocês têm que entender o seguinte: o diretório é composto por girondinos. Girondinos é a alta classe média, é a alta burguesia. Então eles não eram tão confiáveis assim para a população. Os jacobinos tinham acabado de fazer a fase do terror, então eles também não eram muito confiáveis, né? A população ainda estava ainda é, é, impactada com aquela fase. Então, gente, o Napoleão Bonaparte, ele era quem que era essa pessoa? Era um líder nato, é, ele se destaca no setor militar, empreendendo várias vitórias na França. Ele tinha uma boa imagem, é uma pessoa simpática, de nome. Então, ele vai ser cogitado como um bom nome para governar a França. E ele dá um golpe no diretório, que é conhecido como golpe do 18 Brumário, que encerra a Revolução Francesa. E começa outro período, que é a Era Napoleônica, ok? Então, a Era Napoleônica é encerrada com o golpe do 18... a Napoleônica. A Revolução Francesa é encerrada com o golpe do 18 Brumário, encabeçado por Napoleão Bonaparte, que vai dar início à Era Napoleônica e encerra a Revolução Francesa, ok? Falei muito, muito mesmo. Vou abrir atividade para vocês lá, tá?